As polêmicas relacionadas à invenção do avião não são poucas. Há sempre aquela velha discussão: quem inventou o avião? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? Mas, polêmicas à parte, a verdade é que o brasileiro fez algumas outras coisinhas além do avião, ou o Brasil foi palco de algumas criações bem úteis. Ou seja, por mais que muitos duvidem, somos criativos também para o bem. Neste vídeo, mostrarei algumas das invenções feitas por brasileiros ou feitas aqui na nossa casa, no Brasil. Meu nome é Luciano Campos e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Curiosidade Aleatória. Então sente na cadeira e vem aprender comigo. O rádio. Roberto Landel de Moura foi um padre católico e inventor brasileiro. Landel de Moura é mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e ao rádio, se não o primeiro de todos, o que ainda é motivo de grandes polêmicas. A urna eletrônica. A invenção da urna eletrônica ocorreu em 1989, na cidade de Brusque, Santa Catarina, por Carlos Prudêncio, mas na ativa só entrou em 1996, em teste em 57 municípios. Radiografia. Meus amigos, as radiografias foram inventadas por um brasileiro. O médico Manuel de Abreu pesquisou durante muitos anos uma forma de radiografar os órgãos do corpo humano. Suas pesquisas finalmente deram resultado em 1936, quando criou um sistema que permitia fotografar, por meio de chapas radiográficas, os pulmões. Isso propiciou que o diagnóstico de doenças como tuberculose fosse muito mais rápido. A técnica foi batizada como abreografia. Escorredor de arroz. A dona de casa Terezinha Beatriz Alves de Andrade, cansada de ver sua pia entupida toda vez que lavava o arroz, criou um utensílio em 1959. 3 anos depois, o escorredor era exibido em feiras de utilidades domésticas e comercializado massivamente. Identificador de chamadas. O eletrônico Nélio José Nicolai, em 1980, criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha a ligação. Ele batizou o evento de Bina, que pouco tempo depois se espalhou pelo mundo. Se você está perto dos 30 anos, vai lembrar do Walkman. O aparelho foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro. A família de Andreas Pavel mudou-se para São Paulo quando ele tinha apenas 6 anos e aos 27 anos, em 1972, ele criou o aparelho de som portátil, o que batizou de Stereo Built. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo e a empresa reconheceu a autoria do invento. Fotografia. Em 1833, a fotografia pode ter sido inventada no Brasil com um método diferente, por Antoine Hercule Florence, um francês que viveu aqui por muitos anos. Após vários experimentos que incluíram até o uso de urina para fixar imagens, Antoine desenvolveu uma chapa de vidro tratada quimicamente que capturava a imagem e depois podia passá-la para o papel. Esse feito permaneceu pouco reconhecido por décadas até que o historiador Boris Kosoy, da Universidade de São Paulo, USP, revelou a façanha no livro 1833, a descoberta isolada da fotografia no Brasil. A máquina de escrever. O padre João Francisco de Azevedo teve a ideia de adaptar um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel. Para mudar de linha, era preciso pisar no pedal, localizado na parte de baixo do aparelho. Sem dúvida, a ideia era bastante promissora. Azevedo confiou a sua invenção ao negociante George Napoleon, que dizia ter possíveis interessados em fabricá-las nos Estados Unidos. Nunca mais se teve notícia do vendedor, mas alguns anos depois, um modelo quase igual foi apresentado em solo americano por Christopher Scholz. Em seguida, a empresa Remington comprou a ideia e passou a fabricá-las em escala comercial. Coração artificial. O engenheiro mecânico Heron de Andrade, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo, elaborou essa salvação para os cardíacos em 2000, que é ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. Painel eletrônico. Essa invenção é a ideia de Carlos Eduardo Lamboglia, que criou o painel mais usado em todos os jogos de futebol televisionados. Em 1997, ele patenteou a criação e na Copa da França foi usado em todos os jogos do evento. Balão a ar. Bartolomeu de Gusmão observou que o ar quente é mais leve que o ar exterior e que com essa informação seria possível criar um veículo que pudesse levitar
tendo este conceito como princípio. Em 1709, criou a passarola e a exibiu para a corte portuguesa. O público, estupefato, viu o aparelho movido a ar quente subir a 4 metros de altura. Câmbio automático. José Braz Araripe foi um engenheiro mecânico que inventou o câmbio automático. Ele criou o protótipo e o projeto do câmbio em 1932 e vendeu para a General Motors. Em 1938, a montadora produziu o primeiro carro hidráulico. Cinema 3D. Em 1934, um italiano chegado ao Brasil com 6 meses de idade, chamado Sebastião Camparato, criou 2 modelos de projetores 3D e os apresentou no Rio de Janeiro. O projeto consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado a projetores comuns e a uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava a sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Orelhão. O protetor de telefones públicos foi invenção da designer Xu-Ming Silveira, que nasceu na China, mas foi naturalizada brasileira. Na época, em 1970, ela chefiava a seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. Atualmente, a invenção de Xu-Ming pode ser encontrada em países da América Latina, como Peru, Colômbia, Paraguai e também em países da África, como Angola e até mesmo na China. O avião. Em 1906, Alberto Santos Dumont decolou com seu famoso 14 bis em Paris, num voo de aproximadamente 220 metros. Foi a primeira exibição pública de uma aeronave voando a essa distância de forma totalmente autônoma, o que tornou o inventor conhecido por toda a Europa como o inventor do avião, apesar das contestações dos irmãos Wright. Relógio de pulso. Mas se a invenção do avião é contestada, Santos Dumont pode ganhar o mérito por outra engenhoca, o relógio de pulso. O pai da aviação pretendia cronometrar o tempo de voo dos seus aviões durante as experiências. Naquele tempo, os relógios ficavam presos nos bolsos, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldades em tirar constantemente o relógio do bolso, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e que facilitasse o controle das horas. Ei, tá gostando do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Pronto? Então bora voltar para o conteúdo que tá muito interessante. Soro antiofídico. Um soro concebido para combater os efeitos causados por venenos de diferentes tipos. O soro antiofídico deve ser administrado tão rapidamente quanto possível após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil, um imunologista brasileiro de renome internacional, criou o antídoto em 1903, bem como soros para picadas de escorpião em 1908 e soros para veneno de aranha em 1925. Cartão telefônico. Em 1978, o engenheiro Nelson Guilherme Bardini teve a brilhante ideia de criar um cartão telefônico feito de PVC e um circuito elétrico ligado a pequenas superfícies metálicas que daria créditos para ligações em orelhões. O invento se espalhou pelo mundo, mas só foi implantado de forma oficial no território brasileiro em 1992. Vou ficando por aqui, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e até o próximo encontro.